Olá! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, Mara! Boa tarde, user! Boa tarde, sejam bem-vindos! Hoje é terça-feira. Boa tarde, Brenda! Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos, né? Vamos conversar aí mais um pouquinho. Boa tarde, José! Sejam bem-vindos! Oi, Fernanda! Assistindo a live dando o bebê ao almocinho. Ai, seja bem-vinda. É isso aí, vida de mãe, né? Vida de mãe. Boa tarde, gente. Hoje tem um assunto bem legal. Obrigada, Mara. Deus abençoe pela rosa. Tem um assunto bem bacana hoje que eu trouxe para vocês, que inclusive está no meu livro, e eu vou estar compartilhando aqui com vocês, tá bom? Aqui, então, vocês que estão chegando aqui agora, hoje a gente vai falar da rotina aí alimentar e do mamar das crianças aí a partir de 6 meses. Então, hoje eu vou falar do bebê de 6 meses e depois amanhã é dia da gente conversar aí sobre nós, né? Cuidar da gente, e depois eu continuo 7, 8 meses, 9 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos, tá ok? Então, esse é um assunto que está no meu livro, eu vou compartilhar com vocês hoje, né? Que eu falo que é a hora de começar a rotina alimentar diária da criança. E é um item, né, um assunto que está lá no meu livro, tá bom? E eu deixo lá, né? Então eu vou compartilhar com vocês hoje para vocês entenderem melhor aqui na prática comigo, tá? Então seja bem-vindo, boa tarde, Elaine, a Maura. Passa tão rápido aqui, né? A Maria, olá, Maria Francisca, boa tarde, pessoal, boa tarde, Firmino, boa tarde, gente, sejam bem-vindos aqui, vamos conversar aqui, hoje é dia 2 de maio, corre, né? Vamos continuar aí conquistando todos os dias um pouquinho do nosso espaço, um pouquinho, né, a gente aí conquistando mais um pouquinho aí da alimentação dos nossos bebês, vendo eles evoluírem, ajudando eles a crescer. E aí, como que a gente faz para a criança crescer e se desenvolver bem? Comendo bem, né? É por isso que a gente está aqui para aprender, não é verdade? Então, boa tarde, Vera, Carol, Mara Araújo, Adeilta, Carol, aqui, Carol Santos, né? Carol Marli Martins. Gente, a minha luz tá atrapalhando a enxergar aqui, misericórdia. Boa tarde, Gabri. Gente, logo a gente vai estar aqui, vai estar no YouTube também. Então, logo, quem gosta também de assistir ela no YouTube também pode assistir lá. Nara, boa tarde, Nara. Ô, pessoal, sejam bem-vindos. Noia Lima, o Rubens, boa tarde, Jorge, Luciene. E aí, pessoal, vamos aprender mais um pouco hoje? Então, se vocês aqui, né, que tá chegando aqui agora, né, não me segue, eu sempre deixo o convite para vocês me seguirem aqui, que todos os dias tem vídeo, né? Tem explicações fora a live, então me segue aqui para você receber aí vários vídeos, informações. Agora a gente está fazendo aqui os vídeos, né? Preparando a comida do bebê, então vai ter vários vídeos aqui dos cardápios, né? Vários cardápios variados, como que são feitos cada alimento. Hoje eu fiz do peixe, hoje tem uma verdura diferente chamada panko, que eu fiz aqui, e daqui a pouco eu vou editar na parte da tarde, logo estará lá nos vídeos para vocês verem, tá bom? Aí vocês vão olhando como eu faço, vocês vão aprendendo, tá bom? E quando for bebês maiores, eu vou falar para 7 meses, para 8 meses, para 9 meses, tá? No momento eu tô fazendo alguns para 6 meses, mas vale lá você também aprender como prepara, né? E aí você começa a ver que é rápido e a gente vai chegar no congelamento também na prática. Eu não esqueci, tá bom, pessoal? De ir lá mostrar para vocês os videozinhos. Mas é que o tempo da Nutra é curto porque eu também tenho consultorias, também sou dona de casa, também tenho minha filha, né? Que tá dormindo hoje. Hoje ela não vai aparecer, acho que aqui. E ela tá dormindo, chegou cansadinha da escola, hoje tá dormindo, né? Então, à medida que eu vou tendo tempo, eu vou colocando vídeos para vocês, porque se você não sabe, sou eu mesmo que faço, sou eu mesmo que edito,
né? Então demora um pouquinho, né? Que eu tenho que preparar a comida, mas eu vou colocando para vocês vídeos de como fazer as comidinhas. Então, se você não me segue aqui. E se você quiser me abençoar adquirindo o livro, né? O guia meu de introdução alimentar, o link está lá no meu perfil. E hoje eu vou dar uma amostrinha, eu vou explicar para vocês uma rotina que eu coloco lá no livro, que é super legal, que ajuda demais, e eu vou descrever aqui para vocês, tá bom? Para vocês aprenderem, tá bom? Então assim, vocês têm tudo na mão lá no livro, né? E vocês também abençoam meu trabalho e eu agradeço de montão, tá bom? Mas eu tô aqui todos os dias. Vamos começar, gente? Vamos lá? Então, toda criança, tá? Quando começa aí os 6 meses, ela começa a ter uma rotina diferente. Então, até 6 meses ela tem uma rotina aí alimentar, tá? E uma rotina com a família. Qual que é a rotina alimentar da criança antes dos 6 meses, né? A criança antes dos 6 meses, ela tem uma rotina de mamadas, ou leite materno, ou fórmula infantil, ou os dois juntos. Ok? Então, ela tem essa rotina até os 6 meses. A partir dos 6 meses, depois eu entro, tá bom, gente? Pra ver todas as respostinhas de vocês, tá? Peraí, eu não vou aguentar, tadinha da Amanda. Peraí, pessoal, eu vou responder a Amanda aqui, ó. Meu bebê começou a introdução alimentar e não toca no alimento. É normal, mãe. Fica tranquila. É normal. O que você precisa fazer é estimular. Como você estimula? Deixa ele colocar a mão, põe você a mão, mostra para ele como você come, tá? É super tranquilo. Tem crianças que vai aceitar logo no início, tem crianças que não. Depende como foi a rotina dele antes de começar, tá? Fica tranquila, vou explicar sobre rotina. Fica aqui até o final, manda para você aprender um pouquinho, tá ok? Então vamos lá. Ele começa aí com as mamadas. Então, a partir dos 6 meses, eu vou adicionar mais uma rotina para essa criança. Então, antes dos 6 meses, ele faz mamadas. E como que são essas mamadas? Logo que nasce, muitas mamadas, porque ele precisa se desenvolver aceleradamente. Então, essa criança vai mamar a cada 3 horas, vai deixar a mãe com sono, a mamãe vai ficar morrendo, não é verdade? A gente vai ficar num desgaste sobrenatural que só Jesus pode nos dar força, né? Então, aí à medida que ele vai se desenvolvendo, começa a desacelerar o crescimento e essa criança aí começa a mamar menos, dormir a noite inteira, né? E aí diminui um pouquinho essas mamadas. Aí chega os 6 meses, começa uma nova rotina, né? E é a rotina aí da introdução dos sólidos. E aí eu preciso o quê? Me adaptar e o bebê precisa se adaptar também a essa nova rotina. É importante eu destacar para vocês que a criança, a gente precisa ter uma rotina. Eu preciso estabelecer horários, tá? Dica aqui, ô Solange, eu vou chegar nos 11 meses, tá bom? A gente vai falando mês a mês da rotina alimentar, tá? Todo dia a gente tá aqui à 1 da tarde, para quem ainda é a primeira vez que está aqui. De segunda a sexta nós estamos aqui à 1 da tarde, tá bom? E de quarta-feira a gente tá aqui para falar da mulher, saúde da mulher, alimentação saudável, emagrecer, alimentos bacanas aí para te ajudar, beleza? Então a gente vai chegar lá aí durante a semana nos 11 meses, beleza? Mas a dica que eu vou botar aqui hoje serve para todo mundo, só muda algumas coisas, que é importante, tá? Então vamos lá. Então a gente precisa... Obrigada, Solange, Deus abençoe você, sua vida. Então a gente precisa estabelecer horários para as refeições desde os 6 meses. Aí você vai ter que o quê? Ver a soneca do seu bebê, ver a hora que ele vai dormir e intercalar as refeições para essa criança. Então eu preciso observar, eu não posso esquecer qual é o horário que esse bebê dorme. E esse bebê não pode dormir o horário que os pais dormem, 10, 11 da noite. Ele precisa dormir no máximo às 8 da noite. Colocar ele para dormir, tá? Que essa criança, quais horários da soneca? Os horários da soneca de dia são os horários que a criança vai sentir e te demonstrar. São as janelas do sono. Então, você vai ter que fazer o quê? Intercalar as refeições dessa criança aí com os horários da soneca. Então, se essa criança dorme de uma sonequinha às 10 da manhã e depois ela acorda meio-dia, ela vai almoçar 12:30. Eu não posso interromper essa criança porque é um ótimo horário para ela almoçar meio-dia.
Eu não posso interromper a soneca dela. Deixa a soneca dela. Ah, eu posso mudar um pouquinho a janela do sono, desde que não atrapalhe ela. Vamos supor, olha, eu acho que eu vou ver se eu coloco ela para ninar às 9 da manhã, porque dá certo. Você pode tentar, mas se você vê que tá ruim para a criança, respeita. A gente não tem que ser engessado, a gente não pode ser engessado na hora da gente aí oferecer as refeições, da rotina, os horários das refeições. Eu preciso estabelecer para organizar o meu dia, mas eu não posso acordar o bebê bem na hora da soneca se aconteceu dele dormir para comer. Ok? Não posso interromper. Nossa, mas ele pulou o almoço e agora como que eu faço? Ele dormiu. Tudo bem. Você tenta a próxima refeição, que é o lanche, entendeu? Você não vai acordar, não vai dar comida à tarde, você pode até oferecer depois que ele acordar, vai que ele queira. Você dá, né? Mas você não precisa ter paranoia, tá? Então, o que eu quero explicar para vocês é que na rotina alimentar diária, eu não posso ter paranoias. Eu não posso ter desesperos, achar que a criança vai passar fome igual o adulto passa, igual a criança maior passa. Não passa. Ele tem o tetezão, ou ele tem a mamadeirona, então ele não vai passar fome de jeito nenhum, tá? Mas eu também não posso ficar pulando refeição por causa que hoje eu fui no dentista, não deu tempo, então eu vou dar uma mamadeira. Hoje eu fui num churrasco, tava enrolado, não consegui fazer a refeição, eu vou levar uma mamadeira. Vou lá, levo o meu potinho de leite em pó. Lá, hoje eu não vou dar, né? Vai estar muito trabalho, a gente tá no churrasco, eu não pode comer churrasco, então vou dar leite. Eu não posso, por conveniência minha, ficar pulando essas refeições, né? Só porque eu sei que o leite vai suprir as necessidades da criança. Se eu faço isso, lá na frente a conta vai chegar, porque o tempo meu é curto para ensinar essa criança a comer, cada refeição que eu deixo de dar é o tempo que eu tô perdendo dele aprender. Então, eu não posso ficar pulando nenhuma refeição. Nenhuma. Eu preciso... mas eu vou sair. Leva congelado. Já expliquei aqui como faz o congelado. Faz os congelados, leva com você. As marmitas. Você vai ter que aprender a sair aí com frutas, com marmitas, para poder oferecer para a criança nos horários que ela precisa. Porque às vezes a gente não consegue estar em casa, não é verdade? Às vezes a gente coincide de estar na rua, então a gente tem que se organizar as saídas de casa, que é a rotina. Então eu tenho que me organizar a hora que eu vou no mercado, tentar, se eu conseguir marcar médicos, né? Às vezes a gente não consegue, porque a gente fica aí no SUS, né? O SUS vai lá e fala, tal dia, liga para você, não é assim? Tal dia você tem médico agendado. Mas esse horário não dá. Então só para daqui 3 meses. Não é? Você não vai deixar. Então, quando você consegue, você vai e se organiza a sua agenda da sua vida com um horário que não atrapalhe as refeições que você estabeleceu, que seu bebê já acostumou na rotina alimentar, tá? Mas você não pode mudar essa rotina por conveniência sua. Não, hoje eu não vou fazer. Não, hoje é tal horário. Hoje eu acordei mais tarde, então ele vai comer a fruta às 9 da manhã. Hoje eu acordei mais cedo, ele vai comer às 8 da manhã. Hoje eu tive insônia, ele vai acordar comer às 6 da manhã. Vocês me entendem? Então eu preciso ter uma rotina certinha, porque se eu não tiver rotina, essa criança vai sentir essa falta de rotina e não vai comer direito. Tá? É um dos elementos também que faz a criança aí não dormir direito, acordar de madrugada e não comer direito, falta de rotina, tá? E qual que é a rotina alimentar da criança aí diária? Deixa eu ver aqui a Solange que ela tá falando. Daí logo acorda, meio-dia e meia almoça, meu sempre janta, almoça, toma café da manhã e à tarde, depois das 11 horas. Pelas 11 horas dorme novamente, daí acorda meio-dia e meia almoça. Aqui, tá vendo a rotina da Solange aqui, ó? É bebê ou uma bebê, né? Eu não vi. Tá vendo? Aqui a rotininha tá bacana, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa organizar o nosso tempo. Escrever, às vezes, num papel, gente, sabe? Colocar lá, né? Pra gente poder
se organizar. Eu vou lá, como que eu faço? Deixa eu explicar para vocês aqui uma rotina minha, né? Eu vou lá, escrevo num papel mesmo, eu coloco na geladeira, sabe imã de geladeira? Eu vou lá igual quando o bebê vai no médico e você tem que tomar tal hora, tal remédio. Tal hora, tal remédio, tal hora, tal remédio. Eu vou lá e marco para não passar da hora, para ter as horas certinhas. Então você vai lá e vai falar, ó, tal hora eu preciso da fruta, tal hora, tal hora, tal hora. E você se organiza e deixa lá. Chega uma hora que vai virar rotina, tá bom? Então, a comida de 6 meses, tem mães desesperadas com os vídeos lá e falando, meu Deus, mas vai comer desse jeito? É comida bem amassadinha. Então, eu vou dar comida bem amassadinha com 6 meses, com 7 meses, tá? Aí, com 8 meses, muda de figura. Com 9, né? Com 8, 9. Com 10, 11, muda. Com 1 ano, muda. Depois de 18 meses, muda, tá? Mas com 6 meses, a comida é bem amassadinha que você vai estar oferecendo. Então, eu vou oferecer um lanche da manhã. Eu vou dar uma fruta para essa criança. E essa fruta, gente, você pode fazer o seguinte de manhã. Você vai dar a fruta para a criança. Ela começou a comer uma fruta bem. Quando você vai dar essa fruta de novo, você pode jogar um pouquinho de aveia. Você pode dar essa fruta para a criança. Você pode jogar um pouquinho de chia, né? E essa chia não pode ser seca. Você vai lá e hidrata ela na água para não interferir no sabor. E você pode dar para essa criança um pouquinho de chia hidratada em água, colocar ali um pouquinho que fica uma gelatininha, né? Uma gelatina de chia, e você dá para essa criança porque ajuda muito a criança, né? Então, aquela frutinha que você já percebeu, começou a introdução alimentar, aceitou bem, você pode colocar esses elementos que não interferem no sabor, mas que ajudam a criança. Lembrando que você tem que sempre ofertar água para essa criança quando eu começo aí os 6 meses. Antes dos 6 meses, a criança não precisa de água, não precisa de chá e não precisa de suco. Você precisa entender que se ela tiver com coliquinha, tem outros métodos, mas você não vai ficar fazendo chazinho para essa criança. Antes dos 6 meses não precisa e depois dos 6 meses também não precisa, gente. Oi, Rebeca, boa tarde. Não perdeu muita coisa não, tô entrando agora, tá, filha? Rotina alimentar, tá bom? A gente não perdeu muita coisa não, tá? Então, a gente precisa entender que não precisa de nada dessas coisas. Então, a criança, ela vai precisar de água. Se eu for dar aí fibras para essa criança, ela vai precisar de água. Se eu for dar sólidos, vai precisar de água. Se eu for dar chia, vai precisar de água. Toda vez que eu entro com alimentos fibrosos, eu preciso mais de água para poder ajudar meu intestino, porque senão vai virar um negócio duro lá dentro e vai dar constipação. Eu tô com medo, então eu não vou dar. Não precisa ter medo, você não pode esquecer. Então você marca lá no seu papel, no relógio, no celular para despertar. Oferecer água para o bebê. Tá? Então, a água você vai estar oferecendo para o bebê sempre 1 hora, 2 horas antes da refeição. Você pode oferecer para ele depois que ele mamar. E você vai estar oferecendo depois 1 hora aí da refeição. Durante nunca. Então, qual é o horário que eu posso ofertar água para o bebê aprender a acostumar com a água? 2 horas antes, ou no máximo 1 hora antes das refeições, né? Durante nunca vai oferecer líquido, água para essa criança e depois esperar 1 hora para oferecer água para essa criança, tá? Por quê? Porque eu vou atrapalhar a digestão, eu vou atrapalhar, então eu não posso acostumar essa criança aí com tomar água junto, né? Então eu atrapalho aí e antes eu faço com que a criança coma menos, tá? Então, mas por que tá com sede e eu não posso dar água? Gente, você tem que estimular essa criança a tomar antes a água da refeição, 1 hora, 2 horas antes. Bem na hora da refeição, você percebe que o bebê tá com sede. Mas por que ele tá com sede? Porque você lembrou que ele tá com sede, você tá vendo ele, prestando atenção nele. E aí você vai dar uma aguinha para ele, você vai matar a refeição, porque ele vai encher a barriguinha de água e não vai comer. Então, a rotina alimentar da água não pode oferecer água durante a refeição, porque vai atrapalhar que ele coma o que está no pratinho,
ele vai deixar de comer. Não posso dar mamar para ele durante a refeição, dar um tetê, ele mama um pouquinho, aí oferece. Ele tá chorando, né? Ele não gostou muito do cadeirão. Então, aí, quando eu dou peito para ele, ele se acalma e aceita. Não é dessa forma, que você não pode acostumar seu filho assim. Ele vai ser igual aquela criança que acorda de madrugada pro tetê e você vai lá dar tetê para ele. E aí ele vai comer menos os alimentos, tá? Porque ele já encheu a barriguinha dele. Então a gente não pode. Então a gente vai oferecer o quê? Sempre lembrar de ofertar água pro bebê. Nunca lembrar bem, nossa, fiz a comidinha e você lembrou da água, aí você vai oferecer. Então marca no relógio, põe para despertar aí alguns intervalos que você aí tem que decidir com a sua rotina para você oferecer aí para criança água, tá bom? Não vai me lembrar dessa água bem na hora de dar comida para criança, tá bom? Mas você precisa oferecer, porque é importante, a criança precisa de água. Muitas mães falam para mim, o que é melhor para soltar o intestino do bebê, né? O meu bebê começou a introdução alimentar e ele tá constipado, não tá conseguindo fazer cocô, tá difícil, tá durinho, né? Ele tá tendo muita coliquinha. O que eu posso oferecer para o meu bebê para melhorar? Água. Você vai estar oferecendo água. A água, ela vai amolecer, ajudar a amolecer as fezes e vai aí ajudar o seu bebê a evacuar aí de forma mais tranquila. Então, ofereça água para o seu bebê. Lembrando que você está começando a introdução alimentar já com fibras, você está dando alimentos aí, frutinhas para o seu bebê. Aí, às vezes, com casca, você cortar uma goiaba. Então, o bebê já está começando a ingerir fibras. E fibras precisa de água, tá bom? Para ajudar lá e não ficar muito duro, ele precisa de água. Então, não esqueça de oferecer água, tá? Deixa eu ver aqui a Fernanda, meu bebê sempre teve a amamentação mista, leite e fórmula, hoje tem 7 meses, tá quase largando o TT. O que fazer? Às vezes acontece, né, a criança, ela começa a querer só a fórmula, porque é mais fácil tomar mamadeira do que mamar, porque o mamar exige esforço, a mamadeira não, né? Uma dica que eu posso te dar aí, Fernanda, dá uma olhada no bico dessa mamadeira, se não tá mais muito fácil, dá uma dificultada, né? Compra um outro tipo de bico, vê como que tá o furinho da mamadeira, sabe o furinho? Vê se não tá num furinho muito largo, e aí você coloca um furinho a menos para essa criança, para seu bebê, um menininho, para dificultar um pouquinho. Aí ele vai ver que também é difícil a mamadeira e aí para ele não perder o TT, faz o teste, vê qual que é o bico lá da sua mamadeira, tá bom? Às vezes o bico lá da mamadeira, o furinho do bico, você mudou o bico porque mudou os meses e às vezes ele é muito largo e aí a criança só engole, ela não dá nenhuma puxadinha no bico da mamadeira. Tem criança que fala, poxa, é mais fácil, né, eu tomar mamadeira, porque exige esforço o TT, e aí ele acaba deixando, tá? Então tenta fazer isso. Aqui em casa, eu também dei os dois juntos, tá bom? Boa tarde, Leidinha. Eu também dei os dois juntos, tá? Peito e fórmula, e eu não mudei a furação do bico, para dificultar a vida dela e ela não deixar o TT, e aqui funcionou. Então, né, dica de mãe aqui, dá uma ajudinha aí, eu acho que pode te ajudar. Dá uma observada se não mudou aí o furinho do bico, tá? Ou às vezes de tanto você lavar, higienizar, você olha lá que tem um rasguinho que abriu e que tá saindo mais leite, facilita a vida, né? Aí a criança começa a deixar. Esse é um dos motivos, tem outros motivos, mas, né, começa por esse daí. Então, a criança, ela vai ter aí da parte da água, essa rotina da água que você vai precisar oferecer o dia todo água para essa criança, tá? Então, nos intervalos aí de uma mamada, né? Nos intervalos de uma refeição, dá lá, oferece água para a criança. Eu recomendo vocês começarem a oferecer água no copinho, né? Então, você vai lá, oferece água no copo. Para quê? Para a criança não ficar confundindo, né? Então, ofereça ali
no copinho a água para a criança. Tem vários tipos de copinho, né? Dá uma olhadinha lá e aí você já começa aí a ensinar o seu bebê. Então tem bebês, por exemplo, que às vezes a pessoa coloca só mama leite materno. E aí você vai lá, põe na mamadeira a água e a criança larga o peito, né? E acaba aí ficando com a mamadeira. Então dá uma olhada para você dar no copinho a água, já ensina ele aí, tá? Então a gente sabe que com 6 meses, pessoal, eu vou dar lanche da manhã, vou dar fruta, eu vou dar almoço com 5 grupos, né? Que é o prato feito, vou dar lanche da tarde. Então com 6 meses ele vai receber isso daí, tá? Deixa eu ver aqui, Leidinha começou com 6 meses de introdução alimentar, só que agora tá nascendo dente, tá ruinzinho para comer. Gente, dentinho é normal. Ó, começou com 6 meses de introdução alimentar, tudo novo, né? Aí, essa criança começou a nascer dentinho. Então, duas coisas atrapalham. Ele conhecer os alimentos e ele também aí, o dentinho. Então, fica tranquila, tá? Então, espera, continua oferecendo, alivia esses dentinhos, né? Porque é chato. E aí, depois que nasce o dentinho, ele volta ao normal, você volta no ritmo normal, tá bom? Toda vez que o bebê tem alguma dessas implicações, o dentinho é um deles, que você vai ter que continuar a introdução alimentar, vai ter que passar por esses dentinhos, que nasce um, daqui a pouco nasce outro, e você tem os períodos aí que é difícil mesmo, mas você não deixa de oferecer, né? Ajuda a aliviar a criança, se ela comer menos, tudo bem, se ela não quiser comer nada, tudo bem, o leite materno tá aí para isso, nesse período, passou essa fase, volta no ritmo, ok? Não, volta no ritmo. Ah, mas ele começou, agora ele não quer mais, quando começa de novo, gente. Então, vamos lá. Uma criança que recebe leite materno, ela vai ter de café da manhã o leite materno. Então, o café da manhã para um bebê antes de 1 ano é leite materno. Ele não come o que a gente come no café da manhã. Então, café da manhã da criança, ela tem leite materno, fórmula infantil ou os dois, né? Então, essa é a rotina. Então, de manhã, o bebê vai acordar, vai mamar leite materno, ou se não, vai tomar fórmula e um pouquinho do peito, ou só a fórmula. Esse é o café da manhã. Criança acordando, aí se for dormir às 8 da noite, acordando umas 6 da manhã. Né? Se dormir às 8, vai acordar umas 6 da manhã nessa rotina aí, a maioria, tá? Das crianças. Gente, nunca leva ao pé da letra, porque cada criança, né, é única, pode ter oscilações aí, tá bom? O lanche da manhã, eu vou dar fruta. Quem tem leite materno, para as crianças de leite materno, eu vou dar fruta e eu posso, assim que ela comer a fruta, oferecer leite materno. Ah, assim que comeu a frutinha, você pode dar o TT. Para as crianças que tomam fórmula ou que tomam peito e fórmula, o lanche da manhã só vai ser a fruta. Eu não vou dar fórmula para essa criança depois das refeições, porque atrapalha a absorção de vários nutrientes, inclusive o ferro, principalmente por causa da refeição. Então eu não dou, tá bom? Então leite materno, lanche da manhã, fruta e peito. Tá? Fórmula infantil, né? O lanche da manhã, só a fruta, ok? Deixa eu ver aqui. Boa tarde, faz 15 dias que eu comecei a introdução alimentar do meu bebê, mas não abre nem a boca. Começa a comer na frente dele. Ele não sabe o que é para abrir a boca para comer, ele não sabe o que é colher, tá? Ensina ele o que é colher, tá bom, mãe? Começa, põe ele na mesa junto com todo mundo e faz você o movimento em você primeiro, para depois ele se espelhar em você, conversando, senta na frente dele. E aí você começa a comer, tá bom? E aí você mostra para ele. Ele não sabe comer ainda, ele não sabe o que significa colher, igual a gente conversou ontem aqui. Colher para ele, nós sabemos, ele não sabe, tá? Aí você senta na frente dele e vai mostrando. E ele vai se familiarizar, tá bom? Mas não pode desistir, tá? Então, vamos lá. No almoço é o prato feito do bebê, ok? Para as mamães que ainda estão chegando, que são novas aqui, né? No nosso grupinho aqui da tarde, né? E aí a gente faz o quê? 5 grupos alimentares. É o tubérculo, né? O cereal, é os legumes, as verduras, as carnes, as leguminosas, que são os grupos de feijão, ervilha. Tem que ter todo dia nesse prato.
A criança que comeu aí o almoço e quiser mamar, pode. A criança da fórmula infantil que comeu o almoço e quiser uma mamadeira, não pode, ok? Tem que esperar 1 hora, tá? Então a criança durante o almoço vai mamar? Também não, né? Não é água e nem tetê. Só depois. Mas quem toma fórmula infantil, mesmo peito e fórmula, não pode, porque a fórmula infantil, ela atrapalha a absorção do ferro, tá? Então, eu não vou dar. Espero um intervalo de 1 hora e ofereço a fórmula infantil. O lanche da tarde é a mesma coisa, gente, da manhã. Obrigada, Leidinha. O lanche da tarde é a mesma coisa da manhã. Eu vou dar a fruta e vou dar o leite materno, tetezão, se a criança querer. Mas, na fórmula infantil, só a fruta. E eu tenho que esperar 1 hora para dar o leite aí, mamadeira, a fórmula infantil, tá bom? No jantar, gente, com 6 meses, não tem. Obrigada, gente. Obrigada, viu? O jantar não tem. A criança não tem jantar, comidinha com 6 meses. Então, tem pessoas que começam... eu comecei com o café da manhã, né? O lanche da manhã dando uma fruta e tô dando jantar. Falei, gente, o jantar... Sabia que o jantar é mais difícil para dar, pessoal? O jantar é o momento mais difícil para dar. Por quê? Porque no final do dia fica mais pesadinho. Então, aí, por que a gente fala, o Ministério da Saúde recomenda, né, a gente jogar o jantar para quando ele estiver bem já com os outros itens e joga para 7 meses, que ele já evoluiu, já aprendeu algumas coisas, aí facilita. Então, o jantar para um bebê de 6 meses é só leite. Eu vou dar, então, vamos supor, o lanche da tarde, ele comeu aí 3, 4 da tarde, comeu lanchinho, né? O leite materno é livre demanda, toda vez que ele quiser, daí para frente vai ser leite materno até ele dormir, ok? Vou estar oferecendo até ele dormir. Isso vai dos 6 meses a 7 meses. Então, após o lanche da tarde, que é uma fruta, o bebê de 6 meses, ele não vai comer mais nada. Mais nada. Aí é muito tardio, tá, Fernanda, com 9 meses? Porque com 9 meses é para a criança já estar comendo pedacinhos. E aí eu acabo atrasando praticamente 2 meses aí dessa criança comer almoço e jantar e aprender a comer. Que esse é o objetivo da introdução alimentar, a aprender a comer, tá? Então, o primeiro mês é muito novo, tem muita adaptação, ele tem que se organizar. Uma criança, o jantar da criança de 6 meses que está se adaptando com o alimento no trato digestivo pode dificultar o soninho à noite, vocês sabiam? Então, o que a gente faz? A gente não entra com o jantar nesse período, porque ele já está se adaptando com o lanche da manhã, com o almoço e lanche da tarde. Isso é de dia. Né? Quando eu dou o jantar 5h30, 6 horas, ele vai começar a ter uma digestão num período noturno. Vocês conseguem me entender? Então, esse momento, ele está em adaptação, pode trazer mal-estares, ele pode ficar pesadinho, não dormir direito, não ter digestão direito, você entendeu? Então, nesse período eu não dou, que é de 6 para 7 meses. Então, ele vai tomar aí o lanchinho da tarde, que é a fruta, e ele vai ficar tranquilinho aí com leite materno, tá? Até ele dormir, de 6 para 7 meses. A criança que toma a fórmula infantil, ela vai ter o lanche da tarde fruta sem fórmula infantil. A partir de 1 da tarde, ela começa aí, a partir, perdão, das 4 da tarde, 3 da tarde, né, que é a última fruta, ela comeu, vamos supor, ela comeu uma frutinha às 3 da tarde, 4 da tarde eu posso dar uma fórmula. Mas aí você vai se organizando, porque fórmula infantil não é livre demanda, tem as mamadas, não é verdade? Aí você tem as mamadas definidas aí na sua casa, com a rotina, com a necessidade, com o que o seu bebê pede, aí você vai dar.
A partir daí, o jantar, né, é fórmula infantil e a ceia é fórmula infantil, o leite materno, a ceia é leite materno, tá? Então, eu não posso, né, com 6 meses, para no lanche da tarde, tá bom? Com 6 meses, para no lanche da tarde, tá? Logo no início, eu vou oferecer para a criança frutas. Logo no início dos 6 meses, deu uma adaptadinha, fruta tarde. Adaptou, isso é coisas assim, ó, de dias, não é meses, porque com 7 meses ela tem que estar comendo aí o almoço, o lanche da manhã e o lanche da tarde e entrar aí com o jantar. Pode acontecer de ter um atraso, porque cada criança tem um jeito, né? Cada casa é uma casa, não é verdade? Então mas para você ir acompanhando o desenvolvimento, você sabe que tem que ir acontecendo algumas coisas assim, né? Meio que parecidas, tá bom? Significa que o caminho está beleza. Eu não posso deixar a criança lá à tarde, né? Quanto mais tarde essa criança aprende a comer, desculpa, mais difícil vai ser depois para ela comer. Vocês conseguem entender? Então, mas logo no comecinho você vai ficar tranquilamente. O que você tem que fazer, gente? É fazer o seu papel. Oferecer, variar, buscar informação, né? Seguir certinho o cronograma, o programa. É por isso que eu fiz o livro, que aqui eu tô passando para vocês o que tá no livro. Tá lá marcadinho. Então, aquilo que você vai lá colocar na geladeira, você vai lá, baixa o livro e vou seguir. Entendeu? Vou seguir como preparar cada alimento. Lá tem a receita, como fazer todas as carnes, como fazer todos os feijões, como fazer tudo. E o cardápio, né? Porque eu deixei mastigado lá. Então, aquilo que eu falo com vocês aqui, lá no livro tem mastigadinho em detalhes para vocês. Você não consegue se perder, tá bom? É um guia, né? É um guia, tá? Então, vocês precisam entender que a criança, ela tem que ter o tempo dela. Você não vai forçar. Mas você não pode desistir. O que é desistir? Comecei 6 meses, não tá aceitando nada. Vou esperar mais um pouco. Gente, não pode. Continua oferecendo, pessoal. Continua oferecendo, tá? Pediatra do meu bebê, deixa eu ver, ele não fala direito. Se eu não estiver perguntando, sai de lá sem informação. É complicado. Rebeca, meu bebê pode jantar até que horas? Meu vai fazer 8 meses, né? Já tá no jantar. Rebeca, um horário legal é 5h30, 6 da tarde. Porque dá tempo de fazer a digestão, né? E essa criança já vai estar mais leve, menos pesadinha aí para tomar o TT e dormir, tá? Então não é legal aí nem pra gente jantar aí muito tarde. Então vamos supor, a criança tem que dormir 8 da noite, né? E eu vou lá e vou dar o jantar para essa criança 7 da noite. Então essa criança vai acabar dormindo 9 da noite, 10 da noite, que não é um horário ideal, tá, para essa criança. Então o bom é que ainda no final da tarde, ao entardecer, 5h30, 6 horas, aí se, né, a família conseguir, é o ideal pro horário do jantar aí para a criança, tá? Então a gente precisa seguir essa rotina, pessoal. Vocês conseguem entender? Chove o coração para mim, vocês entenderam a rotina, né? Vocês conseguiram entender a rotina da fórmula infantil? A fórmula infantil, ela é diferente do leite materno. Ela atrapalha bem ali quando ela tá junto com o alimento, aí absorção de nutrientes. Então eu nunca posso dar. Mas ele tá aprendendo a comer. Mas gente, a criança a partir dos 6 meses, ela começa com uma necessidade. Então assim, até os 6 meses, ela tem tudo, tá? Do leite materno. Durante dos 6 meses para frente, ela continua tendo, só que diminui um pouquinho e ela precisa de alguns nutrientes. Porém, esses nutrientes o organismo consegue ir mantendo para ele aprender a comer. Mas ele já precisa ir recebendo, né? Começa a ter uma necessidade ou outra, por isso que entra os sólidos. Ok? E é um momento de aprendizado, é por isso que o leite materno segura a onda. Mas todo nutriente que ele já receber já vai ajudar essa criança, ok? Vai melhorando, vai somando aí de nutrientes, então eu preciso oferecer. E aí eu não vou dar a fórmula infantil bem na hora dele estar recebendo, por exemplo, lá uma carne, né? Um feijão, que é rico em proteína, né, que tem ferro, e aí a fórmula infantil vai lá e atrapalha, sendo que a criança tem uma necessidade enorme, né, na fase da infantil de ferro. Vou lá dar um fígado de boi
comeu bem, nossa, essa criança lambeu até os beicinhos, né? De comer o fígado, adorou o fígado. Aí eu dou a fórmula infantil, perdeu todo o ferro, entendeu? Então eu preciso ter aí sabedoria e entendimento, né? E saber pausar aí a rotina, né? Então a rotina, ela é muito importante por causa disso, tá? E eu não posso estar esquecendo aí da montagem do pratinho. Vocês estão vendo os vídeos, né, que eu tô postando? Eu fiz um, hoje já vou fazer o outro, tá pronto, mas eu tenho que editar, que eu sou sozinha para editar. E aí eu tô fazendo por quê? Para vocês verem ao vivo ali, né, no vídeo, na prática, eu fazendo as comidinhas. Não tem segredo, você não precisa de receita. E eu vou contar uma coisa para vocês. Deixa eu ver aqui que eu já respondo, tá? Eu fiz hoje a comidinha exatamente igual pro bebê, tá? Então eu fiz a comidinha sem sal, sem nada. Eu fiz a comida e eu vou buscar minha filha, né? 11 horas. Então eu fiz de manhã, aí era 9h30, 10 horas que eu preparei tudo, tá? Tudo a comidinha que vocês vão ver lá no vídeo depois. Aí não esquece de ver o vídeo mais tarde, né? Entra lá e aí você curte lá, né? Comenta lá o que você gostou, né? Vai lá no último vídeo, na hora que eu postar o vídeo da comidinha, comenta lá, né, o que você aprendeu aqui, que daí vocês estimulam outras mães a virem participar para aprender também. Ao invés delas ficarem comentando lá, me ajuda, tô com dúvida disso. Quando vocês entram lá nas minhas últimas postagens e coloca lá, olha que legal, hoje eu aprendi isso lá na aula, 1h da tarde, hoje eu aprendi aquilo. Aí a mãe vem pra cá também, pra ela aprender, entendeu? Ela vem pra cá. E aí eu fiz e levei essa comida, falei, não vou jogar fora. Tem ervilha lá, né, peixe. Eu falei, eu não vou jogar fora. Eu vou levar para ela, picadinho mesmo. Eu piquei metade de cada coisa e sobrou os outros, né? Aí eu coloquei tudo numa marmitinha, esquentei, porque ela comeu lá na escola, porque ela veio dormindo no carro. Esquentei, joguei um fio de azeite igual era bebê, gente. Levei para ela, não falei nada. Sentei, vamos comer? E dei para ela comer. E eu falei para ela, tá gostoso? Eu falei pra ela, eu fico testando a minha filha, coitada. Eu falei assim, tá gostoso? Mamãe, tá uma delícia. Tá gostoso mesmo, filha? Mamãe, tá uma delícia. Comeu tudo, gente, juro por Deus, só sobrou uma colherzinha pequenininha. Eu falei, filha, você comeu hoje exatamente igual você comia de nenê. Sem tempero nenhum, só tá com azeite aí que a mamãe gravou hoje, fez a comida e fiquei com dó de jogar fora. Ela, ai que gostoso, mamãe. Eu vou querer sempre. Lembra que eu falo pra vocês? Pode dar tempero natural na comidinha, mas até 1 aninho não dê, porque ele vai aprender a formar paladar do jeito que é. Ela comeu peixe hoje sem tempero nenhum, só com fio de azeite em cima, o peixe grelhado, uma merluza. E amou. Amor. Além do que a merluza já tem o próprio sal, né? Eu sempre dou uma lavadinha para tirar um pouquinho. Não é verdade? E eu falei assim, ei, Laís, né? Você é meu teste aqui em casa, né? Vamos lá. Boa tarde. Ontem perguntei sobre o que oferecer para minha bebê com diarreia. Ela não quer comer nada. Então, Thalita, ontem eu até comentei, eu respondi aqui para você, né? Então, a criança, se ela tá com dias com diarreia, o ideal é levar no hospital, tá bom? Porque precisa saber o motivo dessa diarreia. Então, é melhor levar. Foi algum alimento que ela comeu diferente, que você tá dando para ela? Você deu algum alimento, você marcou lá na introdução alimentar, os alimentos, principalmente os alergênicos, tem que marcar o dia que deu, para poder observar toda vez que dá, se soltou intestino, pode ser isso, mesmo assim tem que levar aí no médico, tá? Aí eu falei sobre a dieta, a parte clínica, médica, não é comigo. Agora, a alimentação da criança, tudo que é fibra, verdura, por exemplo, alimentos que soltam o intestino como mamão, a gente tem que tirar da dieta da criança quando ela está com diarreia, porque ajuda e estimula mais ainda o intestino, porque as fibras é para ajudar o intestino, estimula o intestino, e aí faz com que ela evacue mais, tenha mais diarreia, né? Toda vez que eu tenho um quadro de diarreia, eu preciso tirar as
fibras e as verduras, mas precisa aí levar no médico para ver. A gente está na época agora de influenza, né? A influenza dá diarreia, dá febrinha, tem viroses, né? Então não pode deixar. Gente, posso dar uma dica para vocês? Eu sei que é difícil às vezes ir pro hospital, dependendo de onde a gente tá, a gente fica horas lá esperando. Aqui na minha cidade é assim, sabia? E é plano de saúde, tá? Eu fico 4 horas. Ai, Jesus. Ai, meu Deus do céu. Eu fico, né? Mas a gente, né? A gente espera. Então, vai, não fica com... A criança tá ruimzinha, tá com febre. Terceiro dia não passou, leva. Tá com diarreia, 2, 3 dias, leva. Tá bom? A gente não sabe o que é com essa época de vírus que tá aí. Tá bom, filha? Então, leva no médico, tá? Rebeca, aqui é fórmula, então preciso esperar 1 hora depois dele mamar para oferecer alimentos e vice-versa. Isso, por quê? 2 coisas, tá? Vai atrapalhar a absorção, e se você der 1 hora, se você der logo em cima, vamos supor, acabei de dar mamar, daqui 20 minutos eu vou dar a comida, ele ainda vai estar com a barriguinha cheia, e ele vai comer menos ou não vai comer. Então, por exemplo, ele não pode estar com fome. O que é uma criança com fome? Ele acordou aí 7 da manhã, ele mamou aí 8 da manhã, por exemplo, e aí ele não mamou mais nada. Então, 8 da manhã foi a última comidinha dele. Então, 8, 9, 10, 11, meio-dia. Ele tá mais de 3 horas sem tomar nenhum leitinho, sem comer nada. Ele tá com fome. E aí eu vou lá e vou dar a refeição para essa criança, achando que por estar com fome, tá? Aí tem a Ju que mandou o vídeo lá. Ju, eu dei uma olhada no vídeo, tá? Amanhã eu respondo para você e vou ver se chega lá. Até entendi o que a moça fez lá, né? O que ela tava fazendo lá, tá bom, Ju? Lembrei agora. Eu até entendi o que ela tava fazendo lá. Porém, não é o ideal, né? Ela, tipo, ignorou, ela não vou forçar, não vou insistir, mas a criança estava aos berros no cadeirão, estressada, chorando. Isso faz com que a criança não coma nada e ela associe um momento ruim com o cadeirão, com o horário da refeição, né? Outro detalhe, Ju, acho que a Ju tá aqui ainda. Se você estiver aqui, Ju, fala oi pra mim aqui, filha. Tá tomando, a Levency tá tomando antibiótico. Se tá tomando antibiótico e não tá cessando, volta pra lá. Volta pro hospital, tá? Então, vamos supor, tô tomando 3 dias, a diarreia não cessa, volta pra lá. E fica sempre atento se não sai sangue, né? Quando sai sangue, aí realmente, às vezes é uma virose mais forte ou até influenza, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nós estamos na época, né? Dengue, influenza, né? Então, assim, tá tomando antibiótico por causa de quê, né? Perguntar pro médico, a diarreia vem do quê? Então, a gente tem que aprender, pessoal, a questionar. Tem médico que não fala, você viu aqui a mãe falando que a pediatra não fala? Você tem que ficar perguntando. Então, a gente tem que fazer os porquê, não pode ter medo. Perguntar, por que da diarreia? Tá com diarreia ainda, não parou, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, a Ju tava aqui, Ju, não sei se você tá aqui, mas outra coisa que eu percebi, a criança tá disputando lá no vídeo que você mandou, Ju, que tem uma mãe, né? Inclusive teve milhões de visualizações, que a criança começa a fazer birra, tá? A criança não quer comer, e aí a mãe começa a filmar ela e escreve um monte lá, não vou forçar ela a comer, né? Ela deve ter pego essas informações aí. Oi, Ju! Ela deve ter pego essas informações, tá, Ju, de algum lugar, né, de Nutris aí que coloca, mas pegou um sentido que também não dá certo. Então, ela vai lá e coloca o quê? Tá com fome, né, tá fazendo birra, ela quer comer macarrão, só macarrão, e aí eu não vou dar, vou deixar ela sem nada, não quer comer isso, não come, né? E ela trata meio com frieza, não vou me estressar, deixo lá, desceu do cadeirão sozinha. Só que essa criança, ela vem ao encontro da mãe que está amamentando um bebê. Então, essa criança, na verdade, ela tá tendo dificuldade de comer porque teve uma mudança na rotina. E talvez esse macarrão faz com que essa criança se sinta mais confortável, segura, uma coisa que ela remete boas lembranças para essa criança. Então, o macarrão ela come em substituição aí da atenção que ela tá precisando. E os outros alimentos não.
Então ela tendo uma carência afetiva da mãe, um ciúmes aí porque tem outra chegada, porque a mãe está sendo mais exigida nesse momento. E ela não está conseguindo entender, e ela não está compartilhando, dividindo a atenção, o momento do bebê, o momento da criança. Inclusive, essa criança estava lá no cadeirão sozinha, né? A gente tem que estar junto com a criança para comer, tá? Boa tarde, Jéssica. Então, a gente precisa ver a situação que tá ali, né? O que ela escreve, beleza, mas nunca pode ceder da criança entrar em desespero, chorar, né? Ela tava berrando no cadeirão e deixou lá ignorando. A gente não pode ignorar choros longos. Um chorinho que você percebe que é mãe é beleza, mas a gente não pode. A criança não tem maturidade nenhuma. Isso vai virar o quê para a criança? Um sacrifício, tortura. Quando você deixa a criança chorar em excesso, vira uma tortura. Você está torturando a criança, gente, né? E ela vai ter qual relacionamento aí, né, nesse vídeo com o alimento? Péssimo. E o que a criança tá vendo? Ó, tô aqui sozinha no cadeirão, tendo que comer. Minha mãe não tá aqui, tá lá com o outro, com o meu irmãozinho. E ela tá disputando. É a forma que ela achou de chamar a atenção da mãe, não comendo, tá? Lembra que eu falei para vocês ontem sobre alguns motivos que a criança não come? Pode não comer? Tem várias mudanças na rotina, uma chegada de um irmãozinho. Tá errada a forma. A ideia dela é legal, né? Ela deve ter pego de alguma luta, porque você não pode forçar a comer, né? Você não pode insistir, não pode substituir o alimento. Mas ali não é isso que está acontecendo. É uma criança de 2 anos, né? E aí você tem que o quê? Dar atenção para a criança, estimular. Ai, não vou fazer brincadeirinha, não vou fazer no vídeo. Não, você pode brincar sim com o alimento. Você pode brincar sim. Entendeu? Você pode brincar com o alimento. Você não pode pôr na tela. Você não pode ali substituir, esconder, mas você pode ali interagir com a criança com o alimento, tá, Ju? Eu não sei, Ju, se eu vou estar postando junto, porque eu não tenho esse hábito, tá? Mas tá aqui para você esclarecer, para esclarecer você aí, tá bom? Exatamente, né? Ela não se tocou que a criança aí precisa de atenção também, né? Ela tem que dividir a atenção. É difícil, mas precisa. Tá bom? Precisa, até mais do que o bebê, porque a outra já tá entendendo, tá? Deixa eu ver aqui, aí eu já subo lá. Nananã, minha filha deu 1 ano e 4 meses, está com diarreia, sexta-feira levei ela até no médico, disse que é apenas virose. Gente, essa época aqui, ó, vira uma tortura para os dois. Essa época aqui, o que acontece? É transição outono e inverno. O tempo fica mais seco, né? Muito ventinho, assim. Então, acontece muito virose, os hospitais ficam cheios, né? Eu vou muito no hospital em São Paulo, porque aqui na minha cidade nós fica lá 4 horas, 5 horas, né? E aí eu vou para São Paulo, para poder lá demorar menos tempo, né? E aí essa época é a época que minha filha fica doente, né? E dá febre, a asma. Então, assim... a gente tem que, o que a gente tem que fazer? O quê? Hidratar sempre essa criança bem, né? A Thalita, né? Acho que ela tá aqui ainda. Hidratar bem. Diarreia tem que se hidratar. Então faz aí muita aguinha, deixa mamar e se dá o peito, né? Pra criança. É importante ela tá bem hidratada. Mas, gente, a diarreia não melhora, corre pro médico. Corre pro médico. Não melhora, volta de novo. Eu salvei a vida da minha filha assim. Sabia? E ela tava com influenza no médico da minha cidade. Fui, fiquei um tempão. É só gripe, mãe. Me deu xarope, essa menina nada. Quando eu levei para São Paulo, no outro hospital, chegou lá, falou, mãe, tem que internar. Falei, como assim? Eu faz 1 semana que eu fui no outro médico internar. Menina, eu fiquei 11 dias com essa menina no hospital, quase que ela foi entubada. Então a gente tem que insistir. Tá com dúvida do que o médico passou? Passe em outro. Vai no UBS, né? Do bairro vizinho. Vai no hospital da cidade, de outra cidade. Eu sei que tem lugar que a gente só tem um hospital. Aqui, menino do céu, vocês não têm noção. Aqui é uma cidade desenvolvida. Eu fico imaginando o resto do país. É uma vergonha a saúde do nosso país.
A gente vai no hospital, a gente fica lá horas e sai de lá, às vezes, minha filha chegou a ir pro hospital com febre, não deu nem remédio pra febre. Sabe o que eu fiz? Ah, não vai dar? Peguei da bolsa, falei, vou dar aqui pra ela. Ô, gente, né? Nossa, eu me revolto, não gosto nem de ficar falando porque eu fico revoltada, viu? É uma vergonha. Nós estamos, desde que eu tenho 42 anos, né? Desde que eu me entendo por gente. Eu já sempre vivi dentro do hospital, viu? Hospital, né? E público, tá bom, gente? Não é pago, não. Então, eu sei a realidade que é. Minha mãe doente, meu pai renal crônico doente. Eu tinha que suplicar, implorar, pedir clemência para o meu pai ser atendido, sendo que a gente paga imposto, né? A gente pagava imposto, a gente paga, somos pagadores de imposto, a gente é atendido, a gente é ridicularizado, a gente é esquecido, tiram sarro da gente. Ah, esses pobres aí, que esses pobres aqui trata a gente mal? Enquanto isso, os políticos vai no Albert Einstein com o nosso dinheiro. E a gente fica lá na fila. Fica aqui que nem as mãezinhas tentando, né, uma outra solução, porque foi lá, deu remédio, não explica direito, volta 1000 vezes. Eu acho isso um absurdo. Eu falo, Senhor, tem de misericórdia, acalma meu senso de injustiça, porque eu olho isso e passo até mal. Eu passo até mal, gente, é muita injustiça. A gente trabalha, paga imposto, né? Quem tem uma renda um pouco melhor, paga imposto de renda alto, né? É um absurdo, o mínimo do imposto de renda é um absurdo, gente, né? E aí a gente vai lá, sofre. Aí a gente tem que pagar seguro de carro, né? Quem tem um carro um pouquinho melhor tem que pagar seguro. Quem tem um carro menos melhor tem que pagar também, porque senão leva a única coisa que nós tem. Não é verdade? Aí paga, e a gente não vê isso de volta, né? Vê aí, nesses caras aí, eles vêm lá, pedem voto pra gente. É assim na cidade de vocês? Pede voto, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí você vota nos infelizes, eles passam, nem olham na sua cara com aquele carro preto lá. E aí nós fica aí, é bom banana. E a nossa saúde é assim, sabe? Eu falo assim, meu Deus, o que a gente faz? A gente fica em desespero, né? Mas eu falo uma coisa pra vocês, tem que ir, né? A gente não pode deixar, é filho da gente, insiste, pergunta, sabe? Vai em outro lugar, fuça, busca informação, pede ajuda, viu? Porque é filho da gente. De nada, Ju, responder, é filho da gente. Eu brigo, eu questiono. A minha irmã quase morreu faz 3 meses. Emagreceu mais de 20 quilos com uma diarreia que não cessava. Ela ia num plano de saúde dela. Eu falei, meu Deus, que tá... ninguém internava, ninguém fazia exame, nada. Eu fui lá e quebrei o pau. Vocês imaginam eu quebrando pau? Sou brava, gente. Fui lá, cheio da autoridade. Sangue de Jesus tem poder. Senhor, me ajuda que eu tô indo. Fui lá e falei assim, como assim? Aí, depois que resolveram fazer o exame nela, descobriu que ela estava tendo problema. Mas mesmo assim, a medicação que eles deram, aí sabe o que eu fiz? Fui no hospital público com ela. Ah, não quero ir. Falei, o quê? Vamos no hospital público aqui da cidade. Fiquei lá um tempão. Quando eu entrei, graças a Deus, a gente foi bem atendido. Não posso reclamar, a gente foi bem atendido sim. Fazia tempo que eu não ia. Foi bem atendido e resolveu o problema dela. Falou, daqui 7 dias, se não melhorar, você volta, que a gente interna você para investigar o que está acontecendo com o seu intestino, que está fazendo você emagrecer tanto assim. E ela tá numa briguinha ainda porque ela continua lá com os examezinhos do plano de saúde, mas parou diarreia, tudo. Mas olha só se a gente não briga. Gente, ela ia morrer. Olha como que a gente tá. E não é só na pública, gente. A pública tá até um pouco melhor do que alguns planos de saúde, hospitais de plano de saúde, sabia? Na minha cidade de Jundiaí, aqui do estado de São Paulo, ai, os planos de saúde só quer o seu dinheiro. Só quer o nosso dinheiro. E quem vê isso daí? Ninguém, gente. Ninguém tá nem aí. Que nós, olha, eles querem que nós morra. Só quer o nosso voto. Quer que a gente morra. Ninguém vê nada por nós, não. Sabe quem que vê? Sabe quem que é o único que enxerga o nosso clamor? Jesus Cristo. Né? Quando a gente não vê que a gente faz de tudo, gente. Quando você fazer de tudo e não conseguir nada, ajoelhe no chão. Clama ao Senhor.
porque ele vai te ouvir. Clama ao Senhor, ore de todo o seu coração. Não sei orar, orar é conversar com Deus. Fala, Senhor, pelo amor de Deus, olha meu filho, eu te entrego meu filho agora em nome de Jesus. Cuida dele para mim, porque eu não sei mais o que fazer. Eu tenho certeza que pela tua fé, Jesus vai ouvir suas preces. Jesus, que é o único que intermedia para a chegada da oração em Deus, é Jesus. Em nome de Jesus, gente. Olha, a oração tem poder. Tem poder. Se eu contar meu testemunho, tem poder. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso, né? Deus me trouxe a vida. Deus me deu a oportunidade de viver de novo. É por isso que eu tô aqui hoje, né? Eu faço esse trabalho com muito amor para vocês, porque Deus me deu uma oportunidade e eu sou grata a Ele por isso, pela minha filha, por ter vivido de novo, né? Deus me salvou, né? Me salvou mesmo, né? Me tirou do abismo, né? Jesus me livrou da morte, né? E eu estou aqui viva com saúde com a minha filha. Então, meu testemunho, assim, glória a Deus, aleluia. Vamos lá, pessoal. Um ano com a diarreia, ó, a Jéssica, né? Vira uma tortura para os dois. Vamos ver aqui, eu tô descendo aqui. Minha filha Mara, minha filha tem dias que está muito difícil o almoço e a janta. Dá uma olhada se não mudou nada na rotina, se não tá doentinha. Não quero, tenho medo de trauma na vida dela, tal. Posso oferecer ovo para 6 meses? Ingrid, pode oferecer cozido, omelete, tá? Sem sal, sem nada. Omelete, gente, faz lá com fiozinho de azeite. Se tiver antiaderente, né, que dê para fazer sem nada, faz. E aí você pode estar fazendo mexidinho, você pode estar fazendo aí o cozido, tá? Gema clara, pode estar com tudo, tá? A Ju... Exatamente, Ju. De nada. Travou, voltou. Ai, jantar preciso os mesmos, ó. Aqui eu vou começar de trás pra frente. Thalita, o mesmo levando o BS foi horrível, não teve melhoras, aí fui na UPA domingo, passou antibiótico, estou aguardando, esperar até amanhã. Espera, se não melhorar, leva de novo, tá? Às vezes... é verdade, nem brigando temos resposta. Gente, misericórdia, aí você vai trocando, mas a gente tem que brigar, viu? Tem que brigar. Eu sou daquelas que chama até a polícia. Né? A gente tem que brigar pelos nossos direitos. Eles acham que a gente é trouxa. Ai, Jesus eterno, misericórdia. Jantar precisa ser os mesmos alimentos do almoço? O jantar precisa ser os mesmos grupos alimentares, tá? Mas diferentes do almoço, tá bom? Tá? Então eu preciso fazer o quê? Se eu dei alface no almoço, eu dou rúcula no jantar. Isso serve para todos os grupos, porque eu aproveito para variar, tá bom? E aí, para facilitar a variedade, congela aí os grupos, tá? Igual a gente fez na última aula aqui, tá bom? A Ju tem 1 ano e 5 meses, né? Ele come muito bem, dificilmente rejeita comida, come sozinho. Ai, que delícia! Aqui em casa a Laís é a mesma coisa, desde pequena, Ju. Desde pequena. O arroz devido ao formato tradicional, o prato às vezes dificulta, pega. Pode servir da forma de bolinha. Pode servir, tá bom? Ou você pode tentar ajudar, né? Ajudar com a colherzinha, oferecendo o arroz, tá bom? Pode sim. De outras formas mais fáceis de pegar ou não? Então, é importante, Ju, a criança, você vai dando para ela, qualquer coisa você ajuda ela com a colher. Mas você pode estar fazendo bolinho também para ela comer, né? Mas você pode estar auxiliando ela com a colher. A partir de 1 ano, já tá com 1 ano e meio, você pode pegar junto o arroz com feijão, que daí dá uma umedecida para oferecer. Até 1 ano tem que dar separado. Depois de 1 ano, a gente pode aí estar juntando uma coisa ou outra no prato para dar para comer. O ideal é que se mantenha, mas quando tem dificuldade, como ele já associou que arroz é arroz, feijão é feijão, aprendeu a comer, você pode dar uma ajudinha aí, o arroz e o feijão, para ajudar ele a comer esse arroz, tá? Nananã. Deixa eu ver aqui, beleza, pessoal?
Gente, tá na minha hora, 2 da tarde já, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí, ter respondido aqui, né? Quem não respondeu, amanhã a gente tá aqui de novo. Obrigada, de nada, né? Tô aqui doida já, né? Então, gente, obrigada, tá bom? Amanhã a gente tá aqui para falar da gente, né? Vou ver aqui um assunto bacana aqui para vocês, tá bom? Sobre alimentação, né? Toda quarta-feira a gente fala, né? Sobre alimentação. E quem não me segue, eu sempre falo, segue eu aqui, né, para vocês receberem os vídeos, comenta lá nos vídeos, lá o que vocês estão aprendendo nas aulas, assim vocês ajudam, né, trazer mais pessoas para cá para aprender também. Muitas mães, se vocês olharem lá, têm dúvidas e perguntam nos comentários, dúvidas que a gente responde aqui. Então, vocês podem aí me ajudar comentando lá nos últimos vídeos, quando eu posto, o que vocês acharam, o que vocês aprenderam na live do dia. Assim outras mãezinhas vêm também, né, pra cá pra aprender. Em vez delas ficarem lá perguntando, elas vêm pra cá e vão aprendendo, tirando dúvida. Amém, amém, em nome do Senhor Jesus, amém. Eu recebo, viu, Ju?